Muito bem, pessoal, bem-vindo de volta aqui à resolução de mais um exercício aqui do CS50 ou CS50 aqui pra gente, né? O exercício a gente está ainda no capítulo 1 aqui de condicionais e esse exercício ele vai testar bastante o uso do if, do elif, porque a gente vai ter que checar uma série de extensões, como o problema diz aqui, né? Então a gente vai ter que imprimir algumas coisas quando ele encontrar essas extensões, .gif, .jpeg ou até uma extensão qualquer aí que a gente queira testar, tá bom? Então eu sempre recomendo, certamente se você está aqui, você já assistiu a aula do CS50, então vem aqui, assiste a aula. É uma aula um pouquinho longa? Sim, é uma aula um pouquinho longa, porém, se você como eu está querendo, né, aprender realmente Python, são aulas importantes que vão dar uma base para você ser um programador aí melhor, tá bom? E aí você vai tentar fazer os exercícios sozinhos, não conseguiu? E aí você vem aqui, tá bom? É, então, o que o problema ele está pedindo, tá bom? Eu recomendo aqui a leitura, mas eu não vou me estender aqui em todos os pormenores, tá? Ele quer que a gente cheque aqui as extensões e imprima alguma coisa, tá bom? Problema que ele dá, os exemplos, né? Aqui de como que o programa vai funcionar, e aí ele te dá várias formas. Vamos só atentar para uma coisa aqui que aí eu vou atentar, que é o quê? Na parte do JPEG, ele fala que tanto o JPG quanto o JPEG, eles vão imprimir a mesma coisa, tá bom? Ele dá pra gente aqui um link aqui, que se a gente for, a gente vai observar exatamente isso que a gente está falando. E aí, tendo lido tudo, vamos lá programar, tá bom? Sempre lembrar, tem que ler as especificações, o que o problema está pedindo, para daí sim partir para o problema, porque senão a gente não vai conseguir resolver todos esses problemas aí que estão sendo pedidos. A gente vai ficar eternamente tendo erro para poder corrigir, tendo erro para poder corrigir. Então, se ler as especificações, vamos começar então. Começar da onde? Do básico, né? Primeiro, o que a gente tem que, né, ter? A gente tem que pedir para o usuário colocar esse arquivo aí para a gente, né? É o file. Então ele vai entrar com o file name que nem está aqui embaixo. A gente só está repetindo o que está aqui. Ó. Então, usuário, coloca aí o nome para a gente. Aqui a gente já vai se prevenir do que? Se ele colocar tudo maiúsculo, tudo minúsculo, nos exercícios anteriores eu sempre estava esperando dar algum erro, né? Mas aqui a gente já vai começar a corrigir alguns problemas, a gente já consegue se antecipar a alguns problemas, tá bom? Então vamos colocar aqui do lado. A gente vê que aqui a gente tem extensões, né, do tipo de imagem, aplicações, TXT e outros. Conforme o problema mesmo, ele falou para a gente ali em algum momento. Certamente você leu também. Então, primeiro a gente vai checar essas extensões de imagens, né? Então, se ele for o quê? Se ele for .gif, tá bom? A gente vai imprimir o quê? A gente vai imprimir image barra GIF, tá bom? Então é isso que acontece aqui pra gente. Então, essa estrutura aqui, ela vai se repetir o quê? Tanto por JPG, por JPEG, por PNG. Então a gente vai já colocar essa estrutura aqui. Só que óbvio que a gente não vai deixar o if, né? A gente vai colocar o quê? Elif aqui, tá bom? E o que? O if é a primeira condicional e aí depois a gente vai colocando os elifs, tá bom? Que é o else if. Então, a segunda condicional aqui seria o JPG. Mas aí ele vai imprimir o quê? Vai imprimir JPEG. Lembra que foi a única exceção que eu falei ali em cima, né? Pra gente. Então aí a gente fica atento nisso daqui, né? E aí a outra é o PNG. E aí ele vai imprimir sim o PNG aqui pra gente, tá bom? Então a gente já fez aqui os nossos tratamentos, né, das imagens e aí ele traz para a gente aí um outro tipo que são os applications, tá bom? Que vai ser o que? Basicamente a mesma coisa. Então eu não vou ficar aqui simplesmente escrevendo toda hora. Óbvio que se você nunca fez isso daqui, o acesso ao primeiro acesso, eu recomendo que você vá escrevendo. Escreve Elif, escreve cada item, mas para tornar o vídeo otimizado, obviamente, né, eu estou fazendo dessa maneira. Porém, se é o seu primeiro contato com essa com a linguagem, com tudo, assim, reescreve para você poder praticar, tá bom? Então aqui vamos seguir aqui no ponto zip, e aí aqui é o
application dot zip. Assim como se você já tem conhecimento, tudo, é sempre bom, às vezes, assistir o vídeo um pouquinho acelerado, aí coloca no e-mail, no 2, mas se você não conhece tanto, aí assiste o vídeo normal para você ir fixando, vai fazendo junto, né? Se você não conseguiu fazer, obviamente. Bom, e aí aqui, ó, é um text, né? Dot plan. Tudo isso daqui, o problema que passou pra gente. Eu não estou inventando nada, não, tá bom? E aí, o finalmente, que é o quê? Aí qualquer outro programa, né? Aí agora sim a gente vai usar o else, tá bom? Else, aí não precisa de nada, porque a gente já, todas as condicionais que a gente queria, a gente já colocou. Aí a gente vai colocar application, opa, tem que só colocar entre aspas, né? Application barra octet string. Bom, então a gente passou aqui todos os elifs que a gente queria. A gente pode ir fazendo cada um e já testando? Pode. Porém, a gente vai perder um pouquinho mais de tempo, né, para o vídeo ficar otimizado. Obviamente que eu não fiz isso, mas quando a gente vai programar, o ideal é que você faça uma parte, aí testa essa parte. Não conseguiu? Aí já corrige o erro ali, tá bom? Porque senão a gente corre o risco de chegar aqui no final e dar algum probleminha, tá bom? Então, aqui para a gente fazer o teste, vamos colocar aqui, ó, extensions.py. Vamos começar o quê? Vamos começar testando de baixo para cima, porque a gente vai ver se ele conseguiu passar por todos esses ifs aqui corretamente, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, um arquivo image.psf, por exemplo. E aí ele foi lá para baixo. Então a gente sabe que ele passou por todos os ifs corretamente. Vamos testar também um txt? Aí a gente coloca aqui vamos ver aqui, texto.txt. Também chegou ali onde a gente queria, né? Vamos testar aqui um PDF. Porém, agora vamos testar com tudo maiúsculo. Vamos colocar aqui um livro.pdf. E aí ele imprimiu ali certinho também. A gente tinha uma exceção ali do JPEG, JPG. Como a gente botou o JPEG depois, vamos ver se ele vai imprimir aqui certinho uma imagem.jpg. Beleza, então já testamos o suficiente. O programa ele já oferece para a gente aqui, né, o checador dele, tá bom? Óbvio que antes de submeter o checador eu gosto de fazer alguns testes, né? E aí a gente vai colocar aquele para testar. Se tiver algum erro, a gente já vê aqui e já corrige, né? A gente sabe que erros podem acontecer e vão acontecer bastante, na verdade. Ninguém consegue, às vezes, codificar. Óbvio, códigos básicos a gente tende a ter menos erros, mas conforme a gente vai avançando nos estudos, né, o código vai ficando cada vez mais complexo e é difícil a gente não cometer erros. E a gente vê aqui, a gente passou em todos os testes, tá bom? E é isso aí. Espero você no próximo vídeo aí. A gente está fazendo toda essa sequência aqui de exercícios. Também tem a parte de algoritmo, que eu convido você a dar uma olhadinha lá para melhorar um pouquinho a lógica de programação, ou simplesmente para se testar, né? E muito mais coisa vir por aí, assim que vocês derem algum retorno, né, curtindo o nosso vídeo, seguindo o canal. E só agradeço realmente a sua atenção e o seu tempo.